Jeremias 30. A palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: Assim disse o Eterno, Deus de Israel: Escreve todas as palavras que te falo em um livro, porque aproxima-se os dias, diz o Eterno, em que me voltarei para os cativos de meu povo, Israel e Judá. E disse o Eterno: E os farei retornar à terra que dei a seus pais, e eles não de possuí-la. E estas são as palavras do Eterno que falou a respeito de Israel e de Judá. Pois assim disse o Eterno: Ouvimos uma voz tremulante, repleta de receio, e não de paz. Perguntai e verificai se acaso sente o homem dores de parto, porque então percebo que cada homem põe as mãos sobre o seu ventre como uma parturiente, e se empalidece suas faces. Ó, quão grande é a dimensão deste dia, nem o outro se pode comparar a ele. É um tempo de tribulações para Jacó, mas ele será salvo delas. E neste dia acontecerá, diz o Eterno dos Exércitos, que retirarei o jugo de seu pescoço e romperei cordas que o prendem, e estrangeiros não mais o aprisionarão. E servirão ao Eterno seu Deus e a Davi o rei, para que eles estabelecerei. Por isso não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Eterno, nem te desespere, ó Israel, pois hei de salvar-te e contigo tua semente do lugar longínquo onde estás. E Jacó voltará a estar tranquilo, e ninguém lhe causará temor, pois eu estou contigo, diz o Eterno, para te salvar. Já que exterminarei a todas as nações por onde te dispersei, mas a ti pouparei. Corrigir-te-ei com cuidado e não te destruirei. Porque assim diz o Eterno: tua ferida é incurável e tua chaga é terrível. Ninguém crê que tua ferida possa ser vedada, nem dispõe de remédio que possa trazer a cura. Abandonaram-te teus amantes e não mais te procuraram, porque te provoquei uma ferida, como só inimigo pode provocar, com um castigo cruel devido à magnitude de tua iniquidade, ante o crescimento de teu pecado. De que adianta chorar por teus ferimentos, se não pode ser mitigada a tua dor, por causa da magnitude de tua iniquidade, devido aos teus muitos pecados, provoquei-te estes males. Portanto, os que te devoram serão devorados, e todos os teus opressores, cada um deles serão levados em cativeiro. Os que te despojaram servirão de despojo, e serão saqueados os que te saquearam. Pois restaurarei tua saúde, sararei teus ferimentos, diz o Eterno, porque te chamaram de excluída, dizendo: ela é Sião, ninguém se preocupa com ela. Assim disse o Eterno: afastarei o cativeiro das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradas sobre seus próprios escombros, a cidade reedificada, e seus palácios voltará a ser habitado como antes deles. Provirá a voz de agradecimento, e daqueles que se regozijam, hei de multiplicá-los, e não diminuirão seus números. Eu os honrarei e não serão menosprezados. Seus filhos serão como eram no passado, e formarão sua congregação para me reverenciar, e punirei aos que oprimirem. Seu príncipe será um dentre eles mesmos, e seus governantes sairá de seu meio. Farei com que se acerque e se aproxime de mim, pois quem comprometeu seu coração de buscar a mim, diz o Eterno, assim sereis meu povo e eu serei seu Deus. Eis que uma tormenta enviada pelo Eterno ruge com toda a fúria, uma tormenta que é como um tufão que pairará sobre a cabeça dos inimigos. A fúria ardente do Eterno não se acalmará, até que tenha executado toda a decisão de seu coração. Só no fim dos dias compreendereis tudo isso. Naquele tempo, diz o Eterno, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Capítulo 31. Assim disse o Eterno: no deserto, o povo que escapou da espada alcançou graça, pois ele conduziu Israel a um lugar de repouso. Ainda no passado remoto me apareceu o Eterno proclamando: amor eterno te dediquei
Por isso, com muito carinho te atraí para mim. De novo hei de te edificar e serás edificado, ó Virgem de Israel. Voltarás a te adornar e com teus tamborins sairás a dança com regozijo e alegria. Ainda semearás vinhas nos montes de Chorom, e os plantadores colherão e se regozijarão com seus frutos. Pois dias haverá em que das montanhas de Efraim clamarão os vigias. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Eterno nosso Deus. Pois assim diz o Eterno: conta com alegria, ó Jacó, e exulta-te perante todas as nações. Proclame em alta voz teu louvor ao Eterno e diz: salva, Eterno, ao remanescente do teu povo Israel. Eis que das terras do norte hei de vos trazer, e dos mais distantes confins hei de congregar a todos. E juntos virão o cego e o coxo, a mulher grávida e a parturiente, e voltarão juntos formando uma grande multidão. Com prantos virão, ouvirei suas súplicas e os conduzirei por um caminho repleto de fontes, que se estende plano e no qual não tropeçarão, pois me tornei um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi, nações, as palavras do Eterno, anunciar as ilhas mais remotas, fazei saber, aquele que espalhou Israel entre as nações, congregá-lo-á, e o guardará como pastor do rebanho. Pois o Eterno resgatou a Jacó e o remiu da mão dos que eram mais fortes. E ascenderão a Sião, e lá cantarão em júbilo, e fluirão em sua direção as torrentes da bondade do Eterno. Com trigo, vinho, azeite, e as crias das ovelhas e do gado, sua alma será como um jardim bem regado, e nunca mais haverá de desfalecer. Então toda moça virgem se alegrará na dança, com a música, e juntos se rejubilarão moços e velhos, porque converterei o seu pranto em regozijo, e os consolarei de sua tristeza, e lhes trarei somente alegria. Saciarei a alma do sacerdote com a gordura das oferendas, e meu povo se sentirá feliz por experimentar minha bondade, diz o Eterno. Assim diz o Eterno: ouvi sem Ramá um clamor de lamento e choro amargo, em Raquel chorando por seus filhos. Ela se recusa a se deixar consolar pela perda de seus filhos, porque eles já não existem. Assim disse, porém, o Eterno: que cesse de chorar tua voz e de verter em lágrimas teus olhos, pois recompensa haverá para a tua obra, diz o Eterno. Teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há, pois, esperança para o teu futuro, diz o Eterno, pois teus filhos retornarão às tuas fronteiras. Em verdade, ouvi Efraim a se queixar, dizendo: tu me puniste, sofri castigo, como um novilho que ainda não foi domado. Faz com que me toque o arrependimento, e a ti hei de retornar, pois tu és o Eterno meu Deus. Depois que a ti me voltei, o remorso me tornou. Depois que me fizeste reconhecer minha culpa, senti-me envergonhado e embaraçado por recordar o opróbrio da minha mocidade. Acaso Efraim não é meu filho querido? Não é a criança com quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes dele me recordo com ternura. Todo o meu ser por ele se comove, certamente dele me compadecerei, diz o Eterno. Coloca placas para te guiarem, postes que indiquem o caminho. Deixa teu coração absorver a direção desta estrada, a estrada pela qual partiste, porque pela mesma estrada voltarás. Retorna, ó Virgem de Israel, retorna às tuas cidades. Por quanto tempo haverás de peregrinar, o filho errante? Pois o Eterno fez ocorrer algo que ainda não se havia passado. Uma mulher, Israel, que cortejará pelo arrependimento sincero um homem, Deus. Assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se pronunciará na terra de Judá e em suas cidades, quando eu fizer retornar seus cativos. Possa o Eterno te abençoar, a morada dos justos, ó montanha sagrada. E em Judá serão habitadas todas as cidades, mantendo juntos os que plantam o solo e os que pastoreiam seus rebanhos. Porque eu terei saciado a alma sedenta e removido sua angústia. Esta visão fez com que, ao dela despertar, eu me sentisse confortável. Aproxima-se os dias, diz o Eterno, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de seres humanos e sementes de animais.
Acontecerá que, assim como fui para com eles diligente em desenraizar e em demolir, em quebrar e em destruir, serei diligente para construir e plantar, diz o Eterno. Naqueles dias não mais se dirá: os pais comeram uva ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Em vez disso, cada um morrerá por seu pecado. E aquele que comeu uvas ácidas terá seu próprio dente estragado. Aproxima-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto da casa de Israel com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais no dia em que tomei pela mão para retirá-los do Egito, pois violaram minha aliança, embora eu fosse seu Deus, diz o Eterno. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel, após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser, e agravarei seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não mais precisarão sugerir cada um a seu vizinho, cada um a seu irmão. Reconhece o Eterno, pois todas já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno. Pois perdoarei sua iniquidade e não mais lembrarei de seu pecado. Assim diz o Eterno, que proporciona a luz do sol durante o dia e a luz da lua e da constelação das estrelas durante a noite, e que revolve o mar fazendo surgir suas ondas, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Se tudo isso que estabeleci se desfizesse em minha ordem, diz o Eterno, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção. Assim diz o Eterno, se pode ser medida a extensão dos céus, que estão acima, ou explorada as fundações da terra, que estão abaixo, lançarei para longe de mim a semente de Israel, por tudo que praticar. Aproxima-se os dias, diz o Eterno, em que o Eterno será dedicada à edificação da cidade, desta torre de Hananel até o portão angular. Sua linha de demarcação seguirá o direto até a colina de Garabe, e dali dobrará até Goá, incluindo todo o vale onde repousam os mortos e onde se acumulam as cinzas, bem como todos os campos que margeiam o riacho de Quidron até o canto do portão dos cavalos, que está voltado para o oriente. Toda essa extensão será santificada perante o Eterno e nunca mais será devastada nem destruída. Capítulo 32. A palavra do Eterno veio a Jeremias no 10º ano de Sidquiahu, o rei de Judá, que era o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa época, o exército do rei de Babilônia já sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava detido no pátio da guarda que ficava no palácio do rei de Judá, onde Sidquiahu, o rei de Judá, o havia aprisionado, dizendo: Por que profetizas, dizendo, assim diz o Eterno, eis que estou entregando esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, e ele irá capturá-lo. E Sidquiahu, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, porque será entregue das mãos do rei de Babilônia. E há de falar-lhe frente a frente, e vê-lo olho no olho, e ele conduzirá a Sidquiahu para a Babilônia, e ele há de ficar até que eu venha a me lembrar dele, diz o Eterno. E ainda que luteis contra os caldeus, não vencerei. E Jeremias disse: A palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Eis que Hanamel ben Shalom, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra meu campo que está em Anatote, pois a ti pertence o direito de resgatá-lo e comprá-lo. E de fato meu primo Hananel veio ter comigo no pátio da guarda, conforme a palavra do Eterno, e assim me falou: Rogo que compres meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu direito de herança, e a ti compete resgatá-lo. Compra para ti. Compreendi então que isso era o cumprimento da palavra do Eterno. E comprei, pois, o campo do meu primo Hananel, que estava em Anatote, e paguei-lhe a quantia de 7 ciclos e 10 selas de prata. Redigi o contrato de compra e o assinei. Chamei testemunhas e pesei-lhe a prata numa balança. Peguei o contrato de compra que estava assinado e, em concordância à lei e aos estatutos vigentes, assim como à escritura pública, e os entreguei a Baruque ben Neriá, neto de Maaseia, na presença de Hananel, meu tio, na presença das testemunhas que subscreveram
o contrato de compra à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da prisão. Dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: toma este documento, tanto o contrato assinado como a escritura pública, coloca-os no vaso de barro, para que sejam conservados por muitos anos. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhedos nesta terra. Depois que entreguei o contrato de compra a Baruque, ben Neriá, orei ao Eterno, dizendo: ó Eterno Deus, tu fizeste o céu, a terra, com a tua grande força e com teu braço estendido. Nada há que te seja oculto. Tu usas de misericórdia para com milhares de geração, e punes a iniquidade dos pais nos filhos, quando seguem o mau caminho dos pais. Ó Deus, grande e poderoso, cujo nome é Eterno dos Exércitos, és exaltado em conselhos e ações, e teu olhar se estende por sobre os caminhos trilhados pelos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos que escolheram e os atos que praticaram. Tu realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, que serão lembrados até hoje, tanto por Israel como por todos os seres humanos, estabelecendo tua reputação até hoje. Retiraste da terra do Egito teu povo de Israel com sinais e atos maravilhosos, como um forte braço estendido, e infundindo grande temor. Lhe deste esta terra, como havia jurado a seus pais, uma terra que brota leite e mel. A ela chegaram os filhos do teu povo, e dela tomaram posse, porém não obedeceram tua voz, nem pautaram os seus caminhos por tua Torá. De tudo o que eles ordenaste, fazer nada cumpriram. Fizeste por isso que lhes sucedesse todo este mal. Eis que os inimigos que sobem pelas rampas que construíram já atingem a cidade para a tomar, e ela já está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela com a espada, contando ainda com a ajuda da fome e da peste. Tudo o que falaste aconteceu ante teus olhos. Contudo, tu, Eterno Deus, me disseste: compra o campo por dinheiro, chama testemunha, ainda que esta cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. A palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Eterno Deus de todas as criaturas. Acaso há alguma coisa oculta para mim? Portanto, assim disse o Eterno: entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele se apossará dela. E os caldeus que lutam contra esta cidade penetrarão nela e a incendiarão, queimando-a junto com as casas sobre cujos terraços apresentavam oferendas a Baal, e derramava-lhe libações a outros deuses para me provocar, pois os filhos de Israel e de Judá praticaram somente o que parecia mal aos meus olhos, desde o tempo de sua juventude, pois os filhos de Israel me provocaram com ídolos produzidos por suas mãos, diz o Eterno. Pois essa cidade, do dia da sua construção até o dia de hoje, tem atraído minha ira, minha fúria, e quero removê-la de minha frente, por todo o mal que os filhos de Israel e de Judá fizeram, sempre de forma provocadora. Eles, seus reis, seus príncipes, sacerdotes e profetas, junto com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, deram-me as costas e não voltaram a mim seus rostos. E embora eu lhes falasse vezes sem conta, não quiseram aprestar seus ouvidos para se instruir sobre meus caminhos. Em vez disso, macularam com suas abominações a casa onde meu nome é proclamado, tornando impura, construindo altares elevados dedicados a Baal no vale de Ben-Hinom, onde fazia seus filhos e suas filhas passar pelo fogo em honra a Moloque, uma coisa que jamais lhes ordenei, nem sequer ocorreu em minha mente, que praticaria tamanha abominação, conduzindo Judá ao pecado. E agora, portanto, assim disse o Eterno, o Deus de Israel, em relação a esta cidade da qual dizeis: foi entregue nas mãos do rei de Babilônia para ser destruída pela espada, pela fome e pela peste. Hei de resgatá-los de todos os países para onde os dispersei em minha ira e em minha indignação, e trazê-los de volta a este lugar, onde os assentarei em segurança. Então serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E dar-lhes-eis um coração, e os conduzirei a um caminho através dos quais mantenham para sempre seu temor por mim.
para bem e para os seus descendentes depois deles. E estabelecerei com eles um pacto eterno, segundo o qual não mais me apartarei deles, para sempre lhes proporcionar o bem, e imbuirei seus corações de temor a mim, para que não mais se afastem de mim. E rejubilar-me-ei, pois fazer o bem, e os plantarei verdadeiramente nessa terra com todo o meu coração e toda a minha alma. Pois assim disse o Eterno: assim como fiz recair todos estes malos sobre este povo, da mesma forma lhes proporcionarei todo o bem que lhes prometi. Campos voltarão a ser comprados nessa terra, sobre a qual afirmais: ela está desolada, sem habitantes ou sequer animais. Foi entregue nas mãos dos caldeus. Campos voltarão a ser negociados por dinheiro. Escrituras serão firmadas e assinadas perante testemunha na terra de Benjamim, nas cercanias de Jerusalém e na cidade de Judá, tanto nas cidades montanhosas quanto nas planícies e nos recantos do sul. Pois farei com que retorne do seu cativeiro, diz o Eterno. Capítulo 33. A palavra do Eterno veio a Jeremias uma segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: assim disse o Eterno, que tudo faz acontecer, o Eterno que tudo cria e determina. Eterno é o seu nome. Clama a mim e te responderei, e te farei conhecer coisas grandes e importantes que estão ocultas de ti. Pois assim disse o Eterno Deus de Israel, em relação à casa desta cidade e aos palácios dos reis de Judá, que estão sendo demolidos para servir de defesa contra as rampas de acesso, as suas muralhas e as espadas. Elas vêm para lutar contra os caldeus, mas ficam repletas de cadáveres. Aqueles que aniquilei em minha ira, em minha cólera, e por cuja maldade ocultei minha face desta cidade. Eis que lhe trarei cura e recuperação. Hei de curar seus habitantes e revelar-lhes a abundância de paz e a serenidade da verdade. Farei retornar os cativos de Judá e de Israel, e os restaurarei como no passado. Hei de purificá-los de toda iniquidade que praticaram, pecando contra mim, e os perdoarei por seus pecados e por suas transgressões contra mim. E isso será para mim um renome que significa regozijo, louvor, glória. Assim será também para todas as nações da terra que tomarem conhecimento de todo o bem que ele fiz, e estremecerão ante a dimensão deste bem e de paz que lhe proporcionarei. Assim disse o Eterno, neste lugar sobre o qual dizeis: estão desoladas, sem habitantes, sem animais, tanto a cidade de Judá quanto as ruas de Jerusalém. Ainda se voltará a escutar vozes de alegria e de regozijo, voz do noivo e voz da noiva, voz dos que dizem: rendei graças ao Eterno dos exércitos, pois o Eterno é bom e sua misericórdia permanece para sempre. Bem como as vozes dos que fazem oferendas de gratidão à casa do Eterno, pois farei retornar os cativos desta terra, para que habitem como nos dias passados, diz o Eterno. Assim disse o Eterno dos exércitos, neste lugar que agora está desolado, sem habitantes nem animais, bem como todas as cidades à sua volta, voltarão a existir moradias de pastores cuidando do seu rebanho, nas cidades das montanhas e das planícies, na cidade do sul e na terra de Benjamim, na cercania de Jerusalém e na cidade de Judá. Voltarão os rebanhos a passar sobre as mãos dos que estão a contar, diz o Eterno. Aproximar-se-ão os dias, diz o Eterno, em que tornarei realidade a boa palavra que pronunciarei em relação à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, nessa época, farei com que da semente de Davi brote um rebento pleno de retidão, que saberá praticar justiça e retidão nesta terra. Naqueles dias Judá será redimida e Jerusalém viverá em segurança. O nome pela qual ela, Jerusalém, será chamada significará: o Eterno é nossa retidão. Pois assim disse o Eterno: não faltará na descendência de Davi um homem para sentar no trono da casa de Israel. Tampouco haverá de faltar entre os sacerdotes levitas alguém que me eleve ofertas de elevação, queime oblação e ofereça sacrifício todos os dias. A palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: assim disse o Eterno, se me puderdes anular minha aliança para com o dia e a noite, de modo que não mais existe o dia e a noite, só então poderá ser rompida a minha aliança com meu servo Davi, de modo que não venha ter um descendente para ascender ao meu trono.
bem como não haverá mais sacerdotes levitas para me servir. Como as hostes do céu, que não podem ser contadas, e como a areia do mar, que não pode ser medida, assim farei multiplicar a semente de Davi e os levitas que me servem. A palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: Não leves em consideração o que este povo disse. Ao afirmar, o Eterno repudiou as duas famílias de Davi e de Arão, que havia escondido, depreciando o meu povo e afirmando perante eles que jamais serão considerados novamente uma nação. Assim disse o Eterno: somente se fosse anulada a minha aliança, como o dia e a noite, bem como as leis que estabeleci para o céu e a terra, eu rejeitaria a semente de Jacó e a de meu servo Davi, para que não houvesse entre eles ídolos que pudessem conduzir a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois farei retornar seus cativos e me compadecerei deles.